Boas-vindas a esta nossa análise. Hoje o foco é dominar de vez um bloco de assuntos que é pilar absoluto nas provas de ciências humanas: patrimônio, memória e identidade. Existe uma lógica, um método muito claro para gabaritar essas questões. Então, sem perder tempo, vamos direto ao ponto e iniciar a nossa imersão. Ao caminhar por qualquer cidade, basta dar uma olhada ao redor e fazer uma pergunta até bem simples. Por que será que certas figuras históricas são imortalizadas em placas de bronze e grandes avenidas, enquanto outras acabam caindo no esquecimento total? Bom, a gente sabe que isso não acontece por acaso. Tem uma disputa invisível, mas o tempo todo ativa, sobre quem a história vai lembrar. E é exatamente essa tensão que os grandes exames como a UERJ e o Enem cobram de quem está prestando a prova. Nosso roteiro mental de hoje será o seguinte: 1. A disputa pela memória. 2. Patrimônio, o órgão social. 3. Um exemplo prático com a capoeira. 4. Um exemplo prático com as estátuas. E para fechar, a técnica de gabaritar com os verbos. Parte 1. A disputa pela memória. A história não é um depósito neutro de fatos. O primeiríssimo passo é desconstruir de vez aquela ilusão de que a história é só uma estante empoeirada, um depósito de fatos neutros organizados de forma pacífica. Nada disso. A verdade nua e crua é que o passado é um território em constante disputa. A memória coletiva não é só a capacidade biológica de lembrar, mas sim a produção intencional dessa lembrança. As sociedades decidem ativamente quem ganha feriado, quem ganha monumento e quem vai ser silenciado. Quando os grupos no poder constroem essa narrativa, nasce a chamada memória oficial. Já os grupos marginalizados mantêm vivas as memórias subterrâneas, que são ferramentas fortíssimas de resistência e preservação de raízes, algo muito presente na trajetória dos povos africanos e indígenas no Brasil. Parte 2. Patrimônio, o álbum social. Como escolhemos o que será repassado à próxima geração? Dá para imaginar o passado literalmente como um álbum de fotos gigante da nossa sociedade. O patrimônio é aquele grupo de fotos selecionadas a dedo para serem molduradas, protegidas por lei e repassadas para o futuro. Enquanto isso, do outro lado, outras tantas memórias acabam ficando amontoadas e esquecidas no fundo de uma caixa de sapatos. Ou seja, transformar algo em patrimônio não é só sobre preservar prédios antigos. É fundamentalmente uma política de afirmação de identidade. É trazer algo da caixa de sapatos para o centro do álbum. E atenção aqui, porque as bancas adoram armar pegadinhas confundindo os conceitos. O patrimônio se divide em dois eixos principais. O material, que engloba tudo que é tangível e físico. Estamos falando de edifícios, obras de arte e até fósseis, como um acervo inestimável que, infelizmente, foi perdido no incêndio do Museu Nacional. E temos a cultura imaterial, que é a prática, o saber intangível, o sotaque, a dança, os festejos, o ofício das baianas de acarajé. O truque clássico de examinador é misturar bens materiais com práticas imateriais nas alternativas. É preciso ter clareza total sobre quem é quem. Parte 3. Exemplo prático. A capoeira. Agora, a teoria no campo de prova. Levando todo esse conceito para a prática, vale muito analisar o estilo da UERJ, que tem uma pegada crítica fortíssima sobre cultura. Um texto base clássico de prova menciona o reconhecimento da roda de capoeira pela Unesco. A gente precisa lembrar que a capoeira já foi criminalizada lá no início da República. Ela é muito mais que uma prática física, carrega a trajetória inteira de africanos escravizados e de seus descendentes no Brasil. Quando a questão pergunta qual o propósito de reparação histórica por trás desse reconhecimento, o método é simples. Passo 1, analise o comando. O foco é reparação. Passo 2, entende o contexto. A capoeira foi perseguida e é símbolo de resistência negra. Com isso em mente, fica óbvio que a resposta não é transformar luta social em folclore para turista, nem homogeneizar a cultura. O buraco é muito mais embaixo. E a resposta correta aparece redondinha na alternativa B. A capoeira é exatamente aquele exemplo de memória subterrânea que estava sendo empurrada para a caixa de sapatos. Quando a Unesco a transforma em patrimônio cultural imaterial, ocorre a valorização e a centralidade dessa memória de resistência na história oficial. É o Estado confrontando o próprio apagamento histórico. Parte 4. Exemplo prático. As estátuas. A intensa disputa pelo espaço urbano. Esse é um debate fervendo nas atualidades. Várias questões trazem textos jornalísticos sobre monumentos de colonizadores e bandeirantes sendo pichados, questionados ou até derrubados em praças públicas.
O argumento dos movimentos sociais relatado nas provas é sempre o mesmo. Essas estátuas de pedra homenageiam, no espaço público, figuras diretamente envolvidas na violência contra populações negras e indígenas. Aí a prova vem e pede para identificar o que isso revela sobre a nossa sociedade. Para não cair em armadilha, a leitura precisa ser puramente sociológica. O comando quer saber o sentido analítico desse conflito. O contexto é a homenagem pública. Dá para eliminar na hora aquelas opções que dizem que derrubar uma estátua apaga as páginas dos livros de história. O que está em jogo não é o registro histórico, é a celebração desse passado no meio da cidade. Isso nos leva direto para a alternativa C. A memória nunca e nenhum cenário é neutra. Quando movimentos sociais questionam um pedaço de bronze, o que estão fazendo é expor que aquele patrimônio reflete antigas relações de poder. A produção da memória é e sempre será um processo político sujeito a disputas constantes. O espaço urbano é um campo de batalha simbólico. Parte 5. Gabaritando com os verbos, a chave mestra para as provas de humanas. Para resolver qualquer questão desse tipo, aqui está a técnica de ouro. A memória coletiva não brota do chão como uma árvore, ela é uma construção humana. Por isso, a dica é caçar nas alternativas os verbos de intenção. Palavras fortes de ação social como reivindicação, apagamento, silenciamento, disputa, afirmação de identidade e resistência quase sempre apontam o caminho certo. Quem domina esse vocabulário não cai no conto de fadas de que a cultura é pacífica e livre de conflitos. E só para deixar 100% amarrado, usar essa lente crítica não é achismo. A própria matriz oficial de ciências humanas exige do candidato exatamente essa compreensão dos elementos culturais que formam identidades e a capacidade de analisar de forma rigorosa como as sociedades decidem o que lembrar e o que esquecer. É o padrão oficial esperado. Fechamos essa análise com um exercício mental bem provocativo. Amanhã, caminhando pelo próprio bairro, vale manter essa chavinha analítica ligada. Como a memória das comunidades locais está sendo cuidada? Ela está ganhando páginas bonitas no álbum de fotos da sociedade ou sendo ativamente jogada lá no fundo da caixa de sapatos? Manter esse olhar afiado não só garante pontos preciosos na prova, mas traz uma leitura absurdamente mais lúcida do mundo ao nosso redor. Até a próxima!